João 14 deixa bem claro, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que você pedir para mim, eu peça e eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Nada vos será impossível. Tudo é possível ao que crê. Caceta, velho. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que busca, encontra. Então, vou fazer. Tudo aquilo que você pedir, crendo que recebesses, assim será. Lei da atração total aí, ó. Jesus começou a lei da atração, né? É verdade. Então, e eu acredito que para muita gente funcionou de verdade. Então, não porque Jesus fez. Aí tem várias explicações para as coisas acontecerem, mas não porque Jesus pegou e fez. Senão ele faz acepção de pessoas, então, porque alguns acontecem e outros não. Aí já entra numa contradição. Mas aí vai entrar a parada do seguinte, é a tua fé. É a tua fé, exato. Só que aí vai a outra parte. Mas os próprios apóstolos, teve um momento que ele chegou e falou assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Ele não aumentou. Ele chegou e falou assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, dependendo da tradução, como um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, pega aqui e pula lá pro mar, ele vai fazer. Ou pega essa moreira e se planta no outro lugar, ela vai te obedecer. Se a sua fé for como um grão de mostarda, vai ser. Ele não pegou falando, tchau, aumento a fé, receba a fé, não tem isso, não existe isso. Ele simplesmente fala, se você tiver a fé como isso, vai. A única vez que ele dá alguma exceção é quando ele chega e fala assim, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele que estava se batendo todo? E aí fala assim, aqui tem algumas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Foi a única coisa que ele falou. E o pai da criança que estava ali, eles não tinham conseguido expulsar, Jesus fala bem claro para ele, né? Ó, se tu podes crer, tudo é possível, é o que crê. E aí esse pai fala, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Aí ele vai lá, pega e expulsa. Então o máximo que você poderia fazer se alguém chega e fala assim, não, é falta fé, é só, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Se eu for seguir o texto bíblico, é só isso. Eu estou pedindo ajuda, eu creio que ele faça e vai. E aí eu ficava fazendo isso, cara. E, por exemplo, para doença, para o que for, orar para alguém, cara, não acontecia. Então eu falei, não, deve ser prova, para que eu fique firme, para que tudo mais. Então fui fazendo isso, fui procurando praticar de verdade, dar bom exemplo, bom testemunho, não ficar pisando na bola, não mentir, não falar palavrão, um monte de coisa, cara. Tudo bonitinho. Fiquei por anos que eu consegui parar de falar palavrão, cara. Você consegue. Hoje eu quero que se dane. Cara, é muito difícil se controlar pra não falar palavrão. Então, mas depois fica natural, cara. É muito interessante, cara. Eu ficava me perguntando, porque eu falava palavrão pra caceta. Não escapava. E eu parei. Não escapava. Eu achava estranho um crente falar, cara. Porque eu via muitos crentes que falavam. E eu ia lá dar lição de moral pro cara, eu era chato mesmo. Aí eu ia chegar, pô, meu, você tá lá, você tá fazendo louvor, você tá falando um monte de merda aí pro cara, velho. Eu falava mesmo, qual testemunho vai no futebol de crente. Até o pastor. Tem o pastor também. Mas assim, eu procurava o quê? Independente dos outros. Eu quero ser um exemplo, porque eu quero fazer isso aqui acontecer e eu quero mostrar que realmente Deus existe, que isso funciona e eu quero conquistar o máximo de pessoas possível. Pra mim, esse era o objetivo de vida. Era virar pastor e a minha ideia era virar apóstolo. Eu quero que o apóstolo tenha esses sinais que Paulo fala. Tem que ter sinais, prodígios e maravilhas. E eu quero que isso aconteça. Está escrito que quem crê tem que fazer.